Boa noite a todos. Em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação voltar aqui ao Hospital de Clínicas, onde eu fiz a minha formação na graduação e na pós-graduação. Fiz a residência de pediatria aqui. E é sempre bom voltar para o lar da que a gente se criou, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, infelizmente, para discutir um problema sério e grave. Eu queria fazer uma abordagem um pouco mais ampla, né, um pouco mais política dessa questão do porquê desse programa de valorização da atenção básica. Quer dizer, eles querem levar médico para o interior, né? Esse é o argumento do Estado, né? Mas, na realidade, se a gente for pegar os dados, o Brasil tem 345 mil médicos, bem acima do que preconiza a Organização Mundial de Saúde. A gente precisaria, para resolver os problemas da nossa população, em torno de 200 mil médicos. Então, a gente tem, em tese, 40% a mais de médicos que o Brasil precisa. Além disso, o Brasil é um dos países do mundo que mais tem faculdade de medicina. Só a Índia tem mais faculdade de medicina que o Brasil. Os Estados Unidos, a China, que é um país que tem 1 bilhão de habitantes, tem menos faculdade de medicina que o Brasil, né? E por que então esses médicos não vão para o interior? Esse que é o que a gente tem que perguntar. Os médicos estão concentrados na região sudeste, sul e nos grandes centros do litoral. Esses médicos não vão para regiões de difícil acesso, de difícil provimento, justamente porque as condições de trabalho são precárias. Não tem como tu ir para um lugar com estetoscópio e um esfigmanômetro e resolver os problemas de uma população. Tu vai ficar sem ter como resolver e com condições precárias de trabalho e de salário, né? E por isso os médicos não vão para o interior. Não adianta criar faculdades de medicina, que o governo está propondo que se criem mais faculdades de medicina, porque já se mostrou que mesmo criando faculdades de medicina no interior, esses médicos formados em medicina na faculdade do interior, eles vêm também para os grandes centros, né? Então, o problema para levar os médicos do interior não passa por aí. Passa pela questão que o movimento médico defende há tempos, que é a questão da criação de uma carreira médica no Brasil. Uma carreira de Estado médica no Brasil. Não digo igual, mas aos moldes do judiciário, né? Onde se tem condições, então, de levar os juízes para o interior. Por quê? Porque se dão salário e condições de trabalho. Para levar o médico para o interior tem que ter perspectiva de salário e condições de trabalho. Não tem como ele levar o médico para o interior se não fizer isso, né? E essa é a grande bandeira e essa é o que a gente vislumbra como solução do problema. Agora, aí a gente entra em outras questões, né? Quais são os problemas que estão perpassando o SUS hoje? Os dois principais problemas que dificultam o avanço do SUS. Primeiro é o plano de gestão, né? Que a gestão do SUS é feita por indicações políticas. Cada prefeito, cada governo indica pessoas ligadas a partidos políticos, e não os quadros qualificados que o serviço público possa ter para exercer essa função. E a cada governo se muda esses técnicos, né, que são indicados por esses partidos. E não se cria, né, não se avança na gestão da saúde como um todo no país. E a outra questão que é o problema principal, é a questão do financiamento. A emenda constitucional número 29 está há mais de 10 anos parada no Congresso Nacional para ser aprovada. Ela não é aprovada, embora, se tu for fazer uma discussão com os parlamentares, e com os governadores, e com os prefeitos, todos são a favor da aprovação. Mas ela não é aprovada. Tem um mistério aí, né? Por que, se todo mundo é a favor, ela não é aprovada? Na realidade, não existe um interesse político do governo na aprovação dela. Porque tem um problema essencial aí. Se a gente pegar a questão do orçamento da União para 2010, a gente vai ver que 44,93% do orçamento é para pagar os juros da dívida interna. Aí 22% e pouco para a Previdência, e para a saúde 13,91%, quando deveria ser de 10%, de acordo com a emenda 29. Por que não tem dinheiro? Não tem dinheiro porque tem que pagar os bancos, os rentistas. Aí, se a metade do orçamento é para pagar os bancos, como vai ter dinheiro para financiar a saúde? Aí tem que criar novos impostos, né?
É o que o governo diz, não temos como pagar, claro. Só que eles não dizem que eles não têm como pagar, não têm de onde tirar o recurso, porque eles têm que pagar os bancos. Isso eles não dizem. A segunda parte da frase eles não dizem. Né? Mas essa é a questão que está atrás, né, permeando a questão. Né? Se tu pegar numa campanha eleitoral, todos defendem a saúde. Todos dizem que vão priorizar a saúde, que a saúde, né, é um problema que os governos vão enfrentar. Mas, depois de eleito, isso não se concretiza. Aqui no Rio Grande do Sul, é o estado que menos investe em saúde no Brasil. Ele investe em torno de 6,5%. Só que aí ele bota o IP, que é o Instituto de Previdência do Estado, bota a Corsã, saneamento básico. Se tu tirar isso, vai para 4,5%. Né? Quer dizer, é ridículo o que o governo do Estado investe em saúde. Né? E assim nós vamos... que é a questão do financiamento. Se tu não financiar, como é que tu vai fazer criar condições de trabalho e criar uma carreira? Não vai, não tem. Então, está emperrado na questão do investimento. E, assim, se a gente fizer uma comparação, o Brasil é o país da América Latina, um dos países da América Latina que menos investe. Investe menos que Chile, Argentina, Peru, isso não para nem de falar na Europa, né? É só ficando por aqui. E o Brasil é a 7ª economia do mundo. E como é que isso não se reverte na atenção à saúde? Como é que isso não se reverte no bem-estar social da população? Né? Se nós produzimos para ser a 7ª economia do mundo, como é que países como Chile, Argentina, que está quebrada, conseguem botar mais dinheiro na saúde que nós? Né? Acho que isso é uma questão de fundo do problema da saúde no Brasil. Né? Bom, então, o governo, ao criar esse programa, ele viu que ele não teria como levar os médicos para o interior se ele não tivesse a bonificação. Por isso ele precisava tanto da bonificação. Porque se hoje ele não consegue levar, por tudo isso que a gente sabe, só por criar um programa de valorização de atenção básica, ele não levaria ninguém para o interior. Aí, por isso que ele pressionou tanto para ter essa bonificação. Porque se tu tiver uma bonificação de 10% a 20%, realmente é um handicap que não tem como superar. Né? A pessoa vai para o interior, fica 1 ano, 2 lá, e ele volta e faz a residência que ele quiser. E ele vai fazer cirurgia plástica, dermato, o que ele quiser, e ele não vai voltar para o interior, ele só vai usar aquilo ali. Mas, na prática, o que vai ocorrer é isso que o Bonamigo comentou antes. Se o governo passar das 2.000 vagas agora para 20.000 vagas, vai aumentar em 2 anos o tempo de formação dos médicos, porque aí nós vamos ter que, todo mundo para entrar na residência, vai ter que antes ficar 2 anos no interior. Né? Assim, mais 2 anos de formação, quer dizer, 6 de faculdade, 2 de programa de atenção básica, e mais 13 de residência, mais 2 para... Vai somar quantos anos vai dar isso? Né? Então, sem contar os anos de vestibular. Né? Bom, então isso é uma questão. Né? A outra é que também isso desqualifica a próprios profissionais da estratégia da saúde da família, os profissionais da família e comunidade. Porque aí é o seguinte, vai dizer que o médico recém-formado pode fazer o papel do médico especialista. Né? Desde que ele tenha uma assessoria por telesaúde, né? Seria telemedicina, e também por preceptoria presencial. Eu quero ver como é que eles vão fazer essa preceptoria presencial lá no interior do Mato Grosso, como é que vai chegar essa telemedicina lá. Isso aí é conversa para boi dormir, isso aí não vai existir, os caras vão ficar lá no interior fazendo o que eles puderem fazer, com o seu estetoscópio, com o seu esfingo na mão, e vai cair o mundo em cima deles e eles vão ficar lá. Né? Isso, não vão aprender medicina lá, eles vão, né, fazer o que for possível ser feito. Né? E também uma outra questão importante é a questão como é que vai ser a forma de seleção. Isso aí vai dar margem de apadrinhamento, né? Porque vão ser os prefeitos, os prefeitos que vão selecionar esses médicos. Como é que vai ser o pagamento? Né? Como é que vai ser? Vai ter carteira assinada? Vai ser precarizado? Como é que vai ser? Qual é o vínculo que vai ter com a prefeitura? Né? Então está tudo muito
nebuloso, tudo muito escuro, mas uma coisa a gente sabe com certeza, né, que está nebuloso porque não tem interesse que se saiba exatamente o que vai acontecer. Né, porque se ficar muito claro o que vai acontecer, a indignação vai aumentar. Então, não se fala muito claramente como é que vai ser todo esse processo. Agora, que certamente é um processo que vai dar margem, né, para alterar o acesso à residência médica. E vai, uma questão fundamental, vai afetar diretamente a questão da meritocracia. Tu não entra mais na residência por teus méritos. Tu vai entrar se tu conseguir que um padrinho teu te coloque lá no interior, não sei o quê, para fazer esse programa de atenção à saúde. Né? Então, isso aí é uma interferência direta, né, na seleção, né, dos residentes. Né? E uma outra questão que eu acho que o meu amigo já falou, mas eu acho que é importante repassar, que é essa questão do marco regulatório da residência médica, né, em que eles alteraram a composição da residência médica e criaram a Câmara Recursal. Né? A Câmara Recursal é formada por um representante do MEC, um representante do Ministério da Saúde e um representante das entidades médicas que participam da plenária da Comissão Nacional de Residência Médica. Ou seja, qualquer assunto que a Comissão Nacional de Residência Médica, o governo perca na plenária da Comissão Nacional de Residência Médica, isso vai para a Câmara Recursal. E a Câmara Recursal, então, é 2-1, não tem solução. Significa que a Comissão Nacional de Residência Médica vai deixar de ser um órgão independente e vai passar a ser um órgão do governo para instituir a sua política para a residência médica. Vai perder a autonomia. Essa Câmara Recursal ela acaba totalmente com a autonomia da Comissão Nacional de Residência Médica. É um golpe na comissão. Isso aí, até a gente vai ter que discutir o seguinte: vamos continuar participando da comissão ou não? É uma questão que se coloca, porque nós vamos lá discutir. Se a gente conseguir, com todas essas mudanças que fizeram na composição, né, da plenária, passar alguma coisa, tá bom, vocês vão aprovar, então vai para a Câmara Recursal. E aí, o que nós vamos fazer lá? Né? Então, a situação é bastante complicada, né? E é de se lamentar que o regime militar nunca fez, né, isso, de alterar a composição, de dar um golpe como esse na Comissão Nacional de Residência Médica, e um governo democrático, né, e faz esse tipo de ação nefasta para a residência. É bastante lamentável isso, e só tem um caminho, né, que é o caminho da mobilização. Eu acho que para reverter essa situação, só se houver uma discussão, uma mobilização e os estudantes irem para as ruas para lutar contra isso. Né? Porque está tudo aprovado e se não houver luta, não se muda nada. Né? Eu acho que vai ter que ter um movimento de rebeldia, de mostrar sua indignação e de massas, mostrar que as massas estudantis estão indignadas com isso, não aceitam essa situação. Né? Eu acho que o ato que vocês vão fazer amanhã é importante, que é um começo desse movimento, né, de rejeição, né, a essa política do governo. Eu acho que esse é o caminho da mobilização e da luta, a forma de reverter essa lamentável intervenção do governo no processo de seleção da residência médica.